E essa semana a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo sediou um congresso onde apresentou vários avanços no enfrentamento ao colesterol, abordagem com idosos e também o impacto da Covid no coração. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o presidente da entidade, Dr. João Fernando Monteiro Ferreira. Muito bom dia, senhor. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e poder participar do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Inicialmente, nós tivemos... Inicialmente eu queria que o senhor falasse justamente do perigo do colesterol para o coração. Nesses dias de congresso, nós tivemos uma grande jornada onde tivemos a oportunidade de discutir vários assuntos, entre eles a história do colesterol. Apesar do colesterol ser já de forma reconhecida e muito tradicional como um fator de risco de alto impacto para a doença cardiovascular, ainda existem oportunidades de avanço na abordagem do tratamento do colesterol e com isso nós protegermos ainda mais os pacientes das complicações das doenças cardiovasculares, como por exemplo o infarto e o AVC, que popularmente é conhecido como derrame. Existem algumas populações em especiais que trazem preocupação em termos de indicações do uso de medicações hipolipemiantes, que abaixam o colesterol, como é o caso dos idosos, principalmente em termos de segurança. Assim como nós identificarmos pacientes que tradicionalmente não seriam reconhecidos como que se beneficiariam com uma terapia dessas e que com novas estratégias nós conseguimos identificar esses pacientes e com isso aumentar a sua proteção. Doutor, a gente também vai falar sobre a Covid-19, né? O impacto que essa doença também trouxe para esses pacientes cardiopatas, né? Houve uma baixa muito grande, né, na procura por atendimento desses pacientes. Qual foi o impacto disso para a saúde deles? A história do Covid, ele traz múltiplos impactos em cima do paciente com doença cardiovascular. O primeiro aspecto é esse que você comentou. Pacientes tanto agudos, como, por exemplo, com infarto agudo do miocárdio ou com o AVC, o derrame, e que protelam a sua ida a um serviço de emergência, isso traz prejuízo ao tratamento desses pacientes. Assim como aqueles doentes crônicos que deixam de comparecer em consultas ou procedimentos de rotina e que isso também traz impacto. Nós fizemos uma mesa com gestores de grandes serviços do estado de São Paulo que tem um atendimento especializado em cardiologia e tudo isso foi realmente demonstrado. Esse impacto existiu realmente. Há um prejuízo indireto da Covid sobre esses pacientes. Além, óbvio, do próprio impacto da doença sobre o coração. Nós sabemos que, dependendo da metodologia e do estudo, até 30% dos pacientes com Covid, pelo menos moderado e grave, eles têm comprometimento cardíaco, principalmente inflamação do músculo cardíaco e que também, posteriormente, podem trazer sequelas para esse paciente. Exatamente sobre esse assunto, doutor, o que já pôde ser verificado em relação às sequelas da Covid, pessoas que sobreviveram, mas ficaram, infelizmente, sequeladas? Existem alguns casos de pacientes que ficam de forma permanente com sequela cardíaca. Não é a maior parte dos pacientes pós-Covid. Talvez a mensagem mais importante nesse momento, em relação ao paciente pós-Covid e coração, é a retomada de suas atividades, principalmente a retomada de atividade física. Levando em conta, então, que o número expressivo de pacientes tem algum comprometimento cardíaco durante o curso agudo da doença e que mesmo com a ausência de sintomas, esse processo cardíaco ele pode permanecer por semanas ou até meses, é muito importante que o paciente pós-Covid, quando ele decida retomar suas atividades habituais, principalmente atividades físicas, ele realize prévio a essa retomada, uma avaliação médica, no sentido de protegê-lo. A alimentação também exige um cuidado especial, né, doutor? Principalmente em relação a pacientes que sofrem com colesterol alto. Sim, nós sabemos que a questão de uma dieta saudável, ele traz impacto não só ao colesterol, como os demais fatores de risco para as doenças cardíacas, como hipertensão e diabetes. Então, nós sabemos que atividade física, interrupção do tabagismo, uma dieta rica em vegetais e frutas, ele traz essa proteção. Inclusive, faz parte do tratamento desses doentes, o que nós chamamos de uma intervenção não farmacológica.
Agora, doutor, em relação o senhor falou do tratamento, né? As estatinas, né, foram medicamentos que surgiram aí nos últimos anos. O que o senhor pode falar em relação a novos medicamentos que baixam o colesterol e ajudam também indivíduos que não podem fazer atividade física, que não conseguem, de fato, baixar o seu colesterol, que é muito negativo, evidentemente? Essa sua colocação ela é muito importante. Quando nós falamos de colesterol e os pacientes muitas vezes nos procuram com o resultado de colesterol, qual é o valor desejável de colesterol? Isso vai se relacionar de forma individualizada com o risco cardiovascular ou a presença de doença desses pacientes. Então, conforme a presença de doença, a gravidade da doença, eu vou ter diferentes metas de colesterol. E o que nós sabemos é que as metas mais agressivas de colesterol e que realmente protegem o paciente que já tem doença cardiovascular estabelecida ou que tem dentro de uma estratificação que nós chamamos de alto risco cardiovascular, habitualmente a gente não consegue atingir essas metas que realmente trazem proteção para esse paciente com medidas não farmacológicas. Então, esses pacientes, eles merecem, desde logo da primeira abordagem, também uma medida farmacológica com medicamentos. O que nós já temos estabelecidos há décadas, com extrema segurança e que traz impacto em termos de eventos cardíacos, incluindo morte, é o uso dessa classe de medicações que você citou, que são as estatinas. Doutor... Só que existem pacientes que com as estatinas nós não atingimos a meta, assim como pacientes que têm alguma intolerância a essa medicação. E aí o interesse é realmente de surgirem novas classes medicamentosas. E nós temos pelo menos duas classes, uma delas se chama inibidores PCSK9, que são medicações extremamente potentes para baixar o colesterol e que os últimos trabalhos vêm demonstrando que eles não só abaixam de forma agressiva o colesterol, mas com segurança e que isso também vem influenciando, repercutindo em desfecho, entre eles infarto e morte. Mas é muito importante reforçar, né, doutor, que todos esses avanços, toda essa questão de evolução dos medicamentos, tudo precisa ser muito bem acompanhado com o médico, né? Com certeza. Nós sabemos que não existem medicamentos que não tragam efeitos colaterais. Se a gente for remeter à história da medicina, um dos primeiros aprendizados para o médico é primeiro não causar o dano. E uma das primeiras preocupações hoje da assistência moderna, seja hospitalar no consultório, é a questão da segurança do paciente e dentro da segurança do paciente, a segurança do uso de medicamentos. Então, todo medicamento traz um risco de algum efeito colateral, mas o médico é que consegue colocar numa balança o benefício e o risco desse medicamento e fazer uma indicação precisa do medicamento e acompanhamento para esses pacientes. Doutor, hoje praticamente em todas as áreas, né, da medicina, né, a recomendação de uma alimentação equilibrada, a prática de esportes. Em relação ao coração, né, qual que é a medida certa que já produz efeito? Porque a gente sabe, dentro dessa sociedade que nós vivemos, dessa correria diária da maioria das pessoas, né, para buscar de fato aí o sustento nessa correria da vida, quanto tempo haveria já um benefício numa prática esportiva, seja caminhada, seja corrida? O que o senhor pode falar em relação a isso? A principal causa de doença cardiovascular é o que nós chamamos de aterosclerose, que é a formação daquelas placas de gordura no interior das artérias. Então, isso é uma pergunta muito legal. A partir de que idade eu tenho que me preocupar com a aterosclerose? A resposta que a gente mais ouve das pessoas é a partir da minha idade ou quando eu ficar velho, e a resposta é desde que eu nasço. Então, tem estudos muito interessantes que eles avaliaram a presença de placas de aterosclerose em doadores de transplantes. A maioria desses doadores de transplantes são pessoas jovens, né? E é interessante porque um número significativo de doadores de transplante, desde a adolescência, 15, 16 anos, já tinha evidência de doença das artérias, óbvio, doença discreta. Então, na verdade, essa preocupação com a prevenção de doenças cardiovasculares é desde o nascimento. Nós temos dentro da nossa sociedade um projeto, desenvolvemos na faculdade onde eu atuo um projeto, onde nós atuamos sobre crianças e adolescentes, na identificação de fatores de risco e trazer já uma mensagem de um estilo de vida saudável que vai evitar que no futuro ele tenha doenças cardiovasculares e doenças como hipertensão e diabetes. E fazendo parte disso, sem dúvida alguma, não fumar,
atividade física regular, evitar a obesidade, uma dieta equilibrada, saudável com atividade física. Doutora, não sei se é uma coisa que ainda não é muito abordada, mas eu acredito que seja bom que o senhor já tire a minha dúvida também. A genômica, né, que traz essa ideia de sequenciamento genético para já detectar possíveis doenças logo no início e com isso acelerar um tratamento, diminuir os custos também do tratamento, já é uma ciência que está entrelaçada com a cardiologia também. Como que está essa relação entre essas duas ciências? Essa pergunta é muito interessante, porque existe um sonho do médico em particularizar o tratamento. Hoje, quando nós falamos de tratamentos, na verdade, nós usamos estudos clínicos, e nesses estudos clínicos nós pegamos uma população e nós vemos a resposta de um tratamento frente a essa população. Mas, obviamente, existe uma individualidade de resposta ao tratamento. Então, o medicamento antihipertensivo no indivíduo vai ter uma resposta e no outro indivíduo tem outra resposta. Então, existe um desejo do médico, existem linhas de pesquisa no sentido de eu particularizar o tratamento. Então, para você, o remédio que vai trazer melhor efeito nessa doença é este, e para aquele outro indivíduo é aquele o medicamento. Existem algumas estratégias para fazer isso. Uma é o que você está falando, por exemplo, a avaliação de polimorfismos genéticos. Isso está muito já desenvolvido hoje em oncologia. Então, hoje, o mesmo tumor, vamos dar, por exemplo, o exemplo de tumor de mama. Um tumor de mama que tem um receptor de estrógeno é um tratamento e um prognóstico totalmente diferente daquele que não tem. Em cardiologia, a gente, infelizmente, ainda não está tão desenvolvido. Existem alguns polimorfismos genéticos que se relacionam a um risco maior de doença e que podem nos, digamos assim, dizer, a direcionar um melhor tratamento. O que a gente vem feito, e teve uma mesa muito interessante no nosso congresso com o Dr. Eric Topol, que é associar a inteligência artificial na avaliação e estratificação desses pacientes e, com isso, identificar pacientes que podem se beneficiar de um tratamento ou que aquele tratamento para eles seria fútil. Então, a gente usando múltiplas informações, colocando em algoritmos complexos e por aí, então, a necessidade da ferramenta de inteligência artificial, você identificar aqueles pacientes que, de repente, já que nós estamos falando de colesterol, um determinado valor de colesterol, eu não dou remédio para esse doente, mas um doente aparentemente igualzinho, por conta dessa informação adicional, eu sei que ele vai se beneficiar e vai se proteger com o uso dessa medicação. Nós agradecemos a participação do Dr. João Fernando Monteiro Ferreira, que é o presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até mais. Até mais, muito obrigado.